Bem, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. E já me antecipando, eu gostaria de agradecer, a oportunidade, espero honrar, a confiança que depositaram em mim, na gravação dessa palestra. Antes de darmos início à palestra propriamente dita, eu vou fazer aqui uma prece, e convido a todos, a se concentrarem nesse momento para que a gente possa levar o pensamento até o nosso Pai. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade que estamos aqui em comunhão de pensamentos para agradecer ao nosso Pai de misericórdia infinita, a grande oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho, que nós possamos entrar em sintonia, que Deus, através da espiritualidade superior, possa me utilizar como instrumento da sua vontade. Que tudo aquilo que eu vier a falar, que eu vier a trazer, reflexão, que possa ser para o bem de cada um. Que as pessoas possam se sentir tocadas por essas palavras, e que possa trazer conforto, harmonia, e que todos nós possamos caminhar juntos em pensamento, mesmo à distância. Então, Senhor Jesus, em Teu nome, nosso Mestre, modelo e guia, e acima de tudo, em nome de Deus, eu peço para dar por iniciada mais essa palestra do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Então, nosso tema é esse, o extraordinário amor de Deus, e vamos trabalhar esse tema tomando como referência dois objetivos. O primeiro deles é reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente, e o segundo, identificar pelo menos duas posturas distintas que podemos ter diante do amor de Deus. E para trabalhar esses dois objetivos, eu trouxe aqui um roteiro com 2 itens. O primeiro item é a Trindade Universal e o amor de Deus. A gente vai pegar o conceito trazido no início do Livro dos Espíritos, que nós chamamos de Trindade Universal, considerando aí os 3 vértices, Deus, Espírito e Matéria, e trazendo à luz não só a partir de uma racionalidade, mas a partir da perspectiva do amor de Deus. No segundo tópico, a gente vai falar sobre o amor de Deus e a parábola do filho pródigo. Então a gente vai trazer a parábola do filho pródigo, trabalhar os principais pontos dessa parábola, uma parábola bastante conhecida, e finalizando também a partir da perspectiva do amor de Deus. Então, a Trindade Universal e o amor de Deus. Bem, a Trindade Universal, a gente poderia dizer de outra forma, é como se a gente pudesse sintetizar tudo o que existe em 3 elementos. Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, o Espírito e a matéria. A gente observa que tudo que a gente puder apontar no universo, ou está dentro, ou é o nosso Criador, ou é matéria, ou são os espíritos que habitam esse universo. Talvez você esteja estranhando que esse triângulo está de cabeça para baixo, E eu fiz questão de fazer dessa forma porque eu, obviamente, considero que Deus é o ponto central, é a base de sustentação de toda a criação. E esses 3 itens
são mencionados na pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Só que tem um detalhe interessante. Os espíritos mencionam nessa resposta, na resposta a essa pergunta, que existe um elemento que, apesar de ter características da matéria, é um elemento intermediário chamado fluido cósmico universal. E é justamente a partir desse fluido que é possível o espírito intervir na matéria, atuar na matéria. Sem um intermediário, sem um elemento intermediário, o espírito não conseguiria atuar na matéria. Bem, aí eu trago aqui a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Bem, a doutrina espírita, né, traz 8 atributos da divindade. O que seriam atributos da divindade? É toda aquela característica que Deus precisa ter para que seja Deus. Então, racionalmente pensando, Deus, para ser Deus, ele precisa ser a inteligência suprema. Como o tempo não permite, eu não vou poder trabalhar todos os atributos. Então, eu vou destacar esse aqui, porque na Gênesis, no item 9, capítulo 2, aliás, no capítulo 2 tem lá a descrição dos 8 atributos de Deus. O primeiro deles é onde, no Livro dos Espíritos, está a primeira resposta. Inteligência suprema. Esse é o primeiro atributo de Deus. Causa primária de todas as coisas. Olha que interessante. Eu queria trazer a reflexão aqui, uma situação hipotética. Você imagina nos instantes que antecederam a criação de tudo que existe. Imagina a situação. Deus, com toda a sua grandiosidade, toda a sua sabedoria, inteligência, não tinha preocupação de nada. Ninguém ficava ali enchendo ele de prece. Não, ele estava ali tranquilo. Mas pense por outro lado. Imagina como deve ser esquisita, uma vida assim. Deve ser meio chato, para não dizer o mínimo. A vida fica meio sem sentido, sozinho, sem nada, no entorno, enfim. Então, imaginem, Deus criou a matéria, criou o espírito. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que a partir do momento que Deus cria tudo que existe, ele dá sentido para a sua própria existência. E quando ele cria tudo que existe, ele também dá sentido para a existência de tudo que existe. Tudo passa a ter um propósito, cada um tem uma função nesse todo infinito. E aí se completa. Então, nós espíritas acreditamos no Deus como criador de tudo, porque partimos do pressuposto que nada pode sair do nada. Que não é possível que alguma coisa saia do nada. Se não é possível alguma coisa sair do nada, se essa coisa existe, então é porque houve um criador, alguém que o criou. Porque para nós espíritas não faz sentido pensar numa condição em que alguma coisa saia do nada. Essa perspectiva, essa é a resposta da primeira pergunta, mas se a gente fizer uma leitura do primeiro capítulo, dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata especialmente na definição do Criador, do que é Deus, de quem é Deus, a gente vai perceber que há toda uma descrição racional. Kardec, os espíritos se preocuparam em dar um sentido racional, buscar entender a divindade.
Porque se Deus deu inteligência para nós, também nós podemos usar essa inteligência para pensar no próprio Criador, à medida que a gente, né, passa a entendê-lo dentro do que é possível no nosso nível evolutivo. E aí eu queria trazer uma perspectiva, né, que vem lá do livro Cristianismo, né, A Mensagem Esquecida, do Hermínio de Miranda, em que ele diz, né, e aí a gente já começa a entrar propriamente no tema dessa palestra, né, o extraordinário amor de Deus. E ele diz nesse livro que o princípio ordenador do universo é o amor. Olha que interessante. E essa perspectiva meio que complementa uma visão racional desse ser extraordinário. E aí nós poderíamos dizer que o que Deus faz revela, né, a grandiosidade da sua inteligência. Né? Então, quando a gente contempla a natureza, quando a gente olha para a forma como tudo funciona, a gente faz uma pequena projeção do quão Deus é grandioso e possui uma inteligência extraordinária. Então a inteligência de Deus se revela no que ele faz, mas o amor de Deus se revela no como ele faz. Percebam, o amor se revela no cuidado, na preocupação, no desejo sempre do melhor para todos. E quando Deus traz essa perspectiva, quando ele cria o espírito e dá a oportunidade de reencarnações sucessivas para que ele possa evoluir até chegar à perfeição, né, isso é o sinal, né, uma demonstração de amor. A ideia de cuidado, de preocupação, né, daquele que está zelando pelos seus filhos. E agora, indo para o outro vértice, né, da Trindade Universal, né, o Espírito é definido, né, na pergunta 23 e 24 do Livro dos Espíritos como o princípio inteligente do universo. E a outra é a inteligência é um atributo essencial do Espírito. Olha que interessante, né? Ele coloca como, né, a inteligência como sendo, né, característica do espírito e um atributo essencial. E aí quando ele fala que é um atributo, que isso a gente pode fazer até menção a uma citação bíblica e fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus tem a inteligência e tem essa capacidade de amar, então nós também. Nós temos a inteligência que começa de forma muito rudimentar nas primeiras encarnações, e à medida que o ser vai evoluindo, ela vai né, se ampliando, essa capacidade de inteligência, de mãos dadas com a nossa capacidade de sentir. E aí, nos primeiros, né, momentos da criação, né, da vida de um espírito, nas primeiras encarnações, ele convive muito com as emoções básicas, raiva, tristeza, alegria, medo, que são sentimentos muito básicos. Agora, o amor não. O amor é um sentimento mais elaborado. O Livro dos Espíritos vem dizendo que o amor, a gente tem o germe do amor, né, como se fosse um embrião. E à medida que a gente vai evoluindo
através das encarnações sucessivas, essa capacidade de amar ela vai aumentando. Mas é uma coisa muito gradual. Mas temos ali uma semente que pode, né, e precisa evoluir, crescer, para que, à medida que vamos se desenvolvendo, a gente consegue amar cada vez mais. Isso é que se espera, né, dentro do processo evolutivo. E eu queria compartilhar uma experiência com vocês, né? É uma experiência contemplativa, né? Para quem não me conhece, né? Eu tenho na minha casa duas evangélicas, né? Minha esposa e a minha filha. E a igreja que elas frequentam, né, passou por algumas transformações, né? E eles estão meio que nessa vibe aí de contemplar a natureza, de se aproximar de Deus a partir, né, da contemplação da criação. E eu tive a oportunidade de experimentar, né, algumas vezes essa vivência e foi extraordinário. Né? E eu queria compartilhar, né, uma dessas experiências. Nós estávamos lá no Nordeste e aí, né, minha esposa, né, super motivada com aquela experiência toda, vamos assistir o nascer do sol. Aí eu, tudo bem, vamos assistir ao nascer do sol às 5h18 da manhã. Aí a gente tem que sair umas 5h10 para dar tempo, aquela correria meio que a contragosto, eu fui, tá, vamos lá. Aí chegamos lá e eu fiquei contemplando aquele, né, nascer do sol. Primeiro dia, não senti muita coisa. No segundo dia, às 5h e pouca da manhã, estávamos lá. Também não senti muita coisa. No terceiro dia, eu olhando para aquela cena, eu me dei conta de uma coisa. Caramba, quando o sol nasce, fica esse facho de luz na minha direção. E eu pensei, caramba, se tiver outra pessoa nessa mesma orla, quilômetros de distância, ele vai estar vendo o mesmo facho de luz na direção dele. E aí eu pensei, nossa, olha que interessante. Deus é pessoal. Dentro da sua grandiosidade, ele se relaciona comigo. Da mesma forma, tem outro lá, quilômetros de distância, tá ele lá. E olha que extraordinário isso. Porque Deus, ao mesmo tempo que se ocupa com as coisas do universo, ele é um Deus pessoal. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. E percebam, ele ser um Deus pessoal não tem a ver com a inteligência de Deus. Tem a ver com a capacidade que Deus tem de amar a todos nós. Com isso, a gente já pode passar para o próximo tópico, né? O amor de Deus e a parábola do filho pródigo. A parábola começa da seguinte forma: Jesus, para variar, né, sempre, né, convivendo com pessoas que eram, né, muito mal vistas pelo povo judeu daquela época. Então ele estava, né, ceando com publicanos e pecadores. E nisso chegou um fariseu e um doutor da lei e o criticou, né, condenando aquela atitude. Como você convivendo, né, ceando com pecadores? E aí, nesse momento, Jesus, muito perspicaz, né, poderia ter dado uma resposta ali, né, um bate-pronto. Se ele fizesse isso, provavelmente não seria ouvido. Né? E aí, nesse momento,
O que que ele faz? Ele começa a contar uma parábola. A primeira parábola que ele conta, né, quando ele fala, bem, se vocês, ele faz uma pergunta para os fariseus, né, se vocês tivessem 100 ovelhas e uma delas se desgarrasse, você não iria lá atrás dela até encontrá-la? E ao encontrá-la, colocaria nos ombros, traria de volta e chamaria os seus amigos para poder comemorar, né, de tão alegre que você ficaria. E aí ele finaliza a parábola da seguinte forma, né? Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Isso está em Lucas 15, 7. Olha que interessante. Nisso ele já dá uma alfinetada nos fariseus, né? Quando ele fala de 99 justos que não se arrependem ou acham que não têm motivos para se arrependerem. Mas ele não fica aí, ele segue adiante. Imagine uma mulher que tem, né, 10 dracmas e que perde uma delas. Ela não iria acender uma candeia, buscar pela casa diligentemente, varrer, procurando até encontrá-la? E ao encontrá-la, chamaria suas vizinhas e suas amigas para poder comemorar? Para a gente ter uma noção do valor que isso tem, né? A mulher, quando casava, ela recebia um dote, a mulher judia recebia um dote. E o colar ou uma tiara de dracmas era né, um dote, que além do valor financeiro, monetário, tinha também um valor sentimental. Então, perder uma dracma não era só perder uma moeda. Então, ela procurou né, todo cuidado, conseguiu encontrar, ficou tão feliz que chamou as vizinhas e as amigas para comemorar. E aí Jesus finaliza essa parte dizendo: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso está lá em Lucas 15. Após ele falar essas duas parábolas, ele emenda. Um homem tinha 2 filhos. Um belo dia, o filho mais novo solicita ao pai que ele receba a sua parte na herança. E o pai prontamente faz isso. Pega tudo que é do filho mais novo e entrega nas mãos dele. E alguns dias depois ele vai embora. E ele vai para um outro lugar, para uma outra cidade. E nessa cidade ele gasta esse dinheiro, né, das mais variadas formas, com prostituta, com bebida, com farra, até ele perder tudo, até ele conseguir ficar zerado. Nisso coincidiu que naquela ocasião, naquela região, né, eles passaram por grande privação, período de seca, até que ele foi trabalhar, né, para um fazendeiro que criava porcos. E cuidando dos porcos, ele não tinha dinheiro nem para comer, né, e ele olhou para a comida dos porcos, né, aquela vontade de comer a comida dos porcos. Nessa hora, a ficha dele caiu. E ele lembrou do pai dele. E aí ele diz para si mesmo: nossa, os servos do meu pai comem melhor, estão comendo melhor do que eu. Eu não sou digno de ser chamado de filho do meu pai. Eu pequei contra Deus e contra ele. E aí, nisso ele decide voltar. No que ele decide voltar, é extremamente arrependido, disposto, né, a falar tudo isso para o pai dele. Quando ele chega no horizonte,
o pai dele percebe quem está chegando e ele, derrotado, né, aquele sentimento de humilhação, né, ele é recebido de braços abertos pelo pai. E aí ele diz: pai, eu não sou digno de ser seu filho. Eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu voltei para viver junto com os seus servos, porque os seus servos comem melhor do que eu estava comendo lá. E aí o que esse pai diz para esse filho? Ele abraça esse filho, recebe aquele abraço apertado, chama um servo, olha, traz uma roupa, uma sandália e um anel, e mate um novilho cevado, porque nós temos que comemorar. Meu filho que estava morto reviveu. Meu filho que estava perdido ressurgiu. Para que a gente possa entender o sentido que isso tem, dentro da cultura judaica, né, novilho cevado seria como se fosse um novilho gordo. E o novilho gordo só era sacrificado em ocasiões especialíssimas, casamentos, né, quando algum parente distante, né, retorna, como era o caso dele, enfim, era só em situações muito especiais. E foi isso que o pai fez. E aí nisso a festa começou, né, e nisso o filho mais velho estava lá trabalhando, de repente escuta a música. Aí ele, o que está acontecendo? E ele chega mais perto, vê o pessoal dançando e ele chama o servo. E aí pergunta para o servo, o que está acontecendo? Olha, seu irmão voltou, né? Seu pai ficou super feliz, mandou matar um novilho cevado e fazer essa festa para comemorar o retorno do seu irmão. Nossa, o irmão mais velho se encheu de ira, foi lá na festa, nem quis entrar. Aí o pai dele veio, todo feliz, né? Meu filho, né? O seu irmão voltou. Eu falei, aí o filho mais velho diz, olha, eu estive esse tempo todo com o senhor, trabalhando igual um escravo, obedecendo todas as suas ordens, e o senhor sequer matou um cabrito para eu poder comemorar com os meus amigos. E aí o pai chega para ele e diz, meu filho, mas eu sempre estive contigo. Tudo que é meu é seu. E aí a parábola termina, né, dessa forma. E é uma história muito bonita que, sinceramente, né, eu não sei por que Kardec não quis colocar essa parábola no nosso evangelho. Agora, para alguns menos atentos, talvez acredite que a mensagem principal dessa parábola seja o arrependimento, né? A importância do arrependimento. Quando você reconhece que errou, né, de se arrepender daquele erro, né, para que não cometa mais o mesmo erro. Mas não, essa parábola diz muito mais além da questão do arrependimento. O outro ponto muito evidente nessa parábola é a inveja do filho mais velho. E quando ele olha aquilo, ele sente raiva, ele nem entra na festa, porque acha que quem era digno de uma festa como essa era ele, não o filho mais novo, que gastou dinheiro com prostitutas, né, e com farra. Então, naquele momento, veio muito forte a inveja do filho mais novo. Um outro ponto bastante interessante dessa parábola é que o filho mais novo virou as costas para o pai. Olha que interessante. Ele pegou tudo que lhe pertencia, ou seja, estava abastado, com bastante dinheiro, né, e foi embora.
E aí percebam como muitos fazem isso, quando estão bem, quando estão com dinheiro, com seu emprego, né, com saúde. Às vezes passa o dia inteiro, nem lembra que Deus existe. Muito mal faz uma oração antes de dormir ou, né, ou depois que acorda, quando lembra. E agradece as coisas que tem e olhe lá. Mas quando a situação fica difícil, lembra de Deus toda hora. Entende? Né? Olha que interessante, né, a mensagem, né, uma das mensagens que essa parábola passa. O outro ponto, né, é que o filho mais velho questionou a justiça do pai. Olha que interessante. Em outras palavras, ele disse: não, o senhor não está sendo justo. O que o senhor está fazendo está errado. O meu irmão não merece. É isso que ele está dizendo. Ele questiona a justiça do pai. E junto com isso, o que ele faz ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que ele questiona a justiça do pai, ele julga o filho mais novo e o condena. Porque ele reprova a atitude misericordiosa que o pai teve para com o irmão. O outro ponto é o filho mais velho, ele obedece o pai, mas perceba que todo o discurso que ele faz é como se houvesse um interesse, como se ele esperasse alguma coisa, né? E essas duas e três últimas características, né? Questionar a justiça do pai, né? Julgar, né? E condenar, né, o outro, e o interesse, isso me faz lembrar muito a parábola do trabalhadores da última hora. Porque aqueles trabalhadores que começaram primeiro sentiram inveja daqueles que chegaram por último e receberam o mesmo salário. Questionaram a justiça do dono da lavoura, porque não acharam justo que eles recebessem o mesmo valor, visto que eles trabalharam o dia inteiro e os últimos trabalharam poucas horas. Né? Então, as mensagens, né, acabam aparecendo a partir de parábolas diferentes, mas direcionados para né, o mesmo foco. Agora, quando você faz alguma coisa, que era o caso do filho mais velho, esperando um retorno, né, tem um mecanismo de defesa na Gestalt terapia, né, que é uma abordagem da psicologia, que é chamado de proflexão. Né? Esse mecanismo tem um livro chamado Ciclo de Contato, de Jorge Ponciano Ribeiro. E ele diz que a proflexão é o seguinte: é tudo aquilo que você faz esperando algo em troca. Um exemplo bem interessante, né, bem marcante desse mecanismo são alguns políticos. Né? Muitos políticos só fazem o que fazem porque esperam o nosso voto como retorno. E aí, aliado a isso, o que ele faz? Não contente em ter interesse em ter algo em troca, ele ainda joga na cara do pai. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui obediente, trabalhei esse tempo todo e você nunca matou um cabrito sequer para eu poder comemorar com meus amigos. Jogou na cara do pai tudo que ele fez. Um outro ponto muito interessante, né? Se a gente for fazer uma leitura, né, minuciosa do texto, a gente vai perceber algumas coisas. O filho mais velho, em nenhum momento, ao se referir ao pai, chamou o pai de pai. O filho mais novo chama o pai de pai 5 ou 6 vezes. E a gente pode, né, fazer uma interpretação de que existia uma intimidade maior entre o filho mais novo e o pai,
do que o filho mais velho, o pai. E quando a gente fala de intimidade, a gente fala da qualidade da nossa relação com o pai. E isso, né, faz toda a diferença. Outro ponto dessa parábola, muito marcante. Olha a postura soberba do filho mais velho, se colocando acima, né, prepotente, se julgando merecedor de uma festa como aquela, ao contrário do irmão mais novo. Agora olha o outro lado, quando o irmão mais novo chega para si mesmo e diz: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra os céus e contra ti, Pai. Olha a demonstração, né, de humildade desse irmão mais novo. Uma postura completamente diferente, de reconhecimento dos seus erros, se colocando no lugar onde ele realmente estava, ao contrário do irmão mais velho que se colocava acima de forma pretensiosa. O penúltimo ponto, né, é a resposta que o pai dá para o filho mais velho remete a essa ideia. A presença do pai não basta. Não bastava para ele. Porque o que o pai diz para ele? Meu filho, eu estive sempre com você. Tudo que é meu é seu. Mas isso não bastava. A presença do pai era só um detalhe. E aí quando a gente muda, né, de posição, né, qual a importância, né, que o filho mais novo dá para a presença do pai? A importância era tanta que quando ele volta, né, aí fazendo menção ao slide anterior, né, ele diz: eu não sou mais digno de ser seu filho. Eu não mereço nada disso. E o último ponto, olha a demonstração de amor incondicional desse pai. Imagine a situação, né, de nós, dentro do nosso nível de evolução, muito provavelmente, receber um filho nessas condições, depois de ter gastado todo o dinheiro, né, com festas, com farra, com mulheres, com prostitutas, né? Talvez recebêssemos o nosso filho com o dedo na cara dele, criticando, julgando, condenando. Que absurdo que você fez, você não devia ter feito isso, jogou dinheiro fora. Mas não, esse pai não o condenou, não o julgou. Ele recebeu esse filho de braços abertos, demonstrando amor incondicional, demonstrando misericórdia. Porque ali estava explícito que ele perdoou o filho. Porque quem ama, perdoa. Quem ama de verdade, perdoa. E aí, né, eu queria trazer uma contribuição, né, de um livro chamado O Maravilhoso e Bom Deus, do James Bryan Smith, que é um livro fantástico, extremamente inspirador. Né, eu diria que foi um divisor de águas assim, na minha trajetória. Né, eu li esse livro umas 3 vezes, né, a partir de 2016. E como eu falei, assim, minha esposa e minha filha estão, né, participam de uma igreja que tem, né, efetuado algumas mudanças, e esse livro especialmente, ele, ele traz uma perspectiva bastante interessante em relação à intimidade com o Pai e relacionamento com Deus. E a minha história com esse livro foi curiosa, né, porque eu já há muitos anos, né,
estou casado, né, há 24 anos e convivi com vários livros aqui em casa. E com nenhum deles eu passei o que eu passei com esse livro. Que ele estava lá na cabeceira lá do sofá e eu olhava para esse livro e alguma coisa me impulsionava, né? Alguma coisa me convidava a ler esse livro. Eu não entendia por quê. E depois de algumas vezes disso acontecer, eu me rendi a esse desejo e comecei a ler o livro. Não parei, li outras vezes, li mais 2 vezes. E ele traz uma proposta muito interessante de mudança do nome dessa parábola. Ao invés de filho pródigo, chamar essa parábola de pai pródigo. Porque pródigo, ao mesmo tempo que significa esbanjador, gastador, significa magnânimo. Né? E aí, quando eu leio essa parábola hoje, para mim a mensagem principal dela é justamente o amor incondicional do Pai. E aí eu achei fantástica essa mudança de perspectiva. Né? O Pai pródigo. Sensacional. Eu falei do primeiro atributo de Deus, né? Que é a inteligência suprema. E vou fechar essa palestra, né, falando de um outro atributo, né? Que é infinitamente justo e bom. E aí, queria trazer a perspectiva da reencarnação, que é uma marca da nossa doutrina. E eu diria que uma das maiores manifestações do amor de Deus é justamente a oportunidade de reencarnar sucessivas vezes. E cada oportunidade dessa a gente precisa aproveitar para se tornar um ser melhor, um espírito melhor. E independente do que nós fazemos, e o amor incondicional tem esse teor, porque Deus não nos ama pelo que nós fazemos, porque se fosse depender do que nós fazemos, nós não teríamos o amor dele. Mas ele nos ama pelo que nós somos, independente do que fazemos. Ele pode não gostar do que fazemos, mas ele não vai deixar de nos amar por causa disso. Por isso, ele dá oportunidade de reencarnarmos sucessivamente, porque em cada oportunidade dessa a gente pode melhorar, se tornar um espírito melhor e seguir a nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição. E aí chegamos ao final, onde passamos por esses dois tópicos, né, a Trindade Universal e o amor de Deus. Então vimos basicamente dos 3 pontos, né, da Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Falamos basicamente de Deus e do Espírito, destacando que os dois, né, têm a inteligência, tanto Deus quanto nós, e também a capacidade de amar, tanto Deus quanto nós. E finalizei esse tópico compartilhando com vocês de uma experiência de contemplação que eu tive do nascer do sol e o quanto aquela experiência me revelou o quanto Deus é pessoal, né? Que ao mesmo tempo que se ocupa com todas as coisas do universo, ele é um Deus pessoal. E o fato dele ser pessoal não tem a ver com a sua inteligência, e sim com a sua capacidade de amar. E finalizamos, né, o segundo tópico, né, o amor de Deus, é a parábola do filho pródigo. Então a gente, né, passou por toda a parábola, né, vimos os pontos principais dessa parábola, né, arrependimento, inveja, né, a questão de jogar na cara do pai, né, todos os seus feitos, né, o questionamento da justiça do pai, né, do interesse, né, de fazer o que o pai quer, mas por interesse, né, do orgulho e da humildade, do orgulho, né, do filho mais velho, né, da humildade demonstrada pelo filho mais novo, da intimidade
né, que o filho mais novo demonstrou a partir do seu discurso, né, com o pai, a intimidade com o pai, e a coisa de virar as costas, né? Quando você está bem, você acaba virando as costas, se distancia de Deus e só volta para Ele quando a coisa fica ruim. E para finalizar, falando do amor incondicional do Pai, né, como principal mensagem dessa parábola. E aí isso, né, dá sentido para a mudança que o autor, né, do livro Maravilhoso e Bom Deus sugere, de que se chame, ao invés de filho pródigo, né, de pai pródigo, e trazendo, né, finalizando o item, trazendo a reencarnação como uma das maiores, né, manifestações do amor do Pai. Dessa forma, eu acredito e espero sinceramente que tenhamos atingido esses dois objetivos, né, de reconhecer que Deus nos ama incondicionalmente e identificar pelo menos duas posturas distintas que podemos ter diante do amor de Deus. E eu queria trazer essa frase para a gente fechar. Né? O extraordinário amor de Deus se revela nas grandes e nas pequenas coisas. A gente tende a prestar atenção mais nas grandes coisas, nas coisas que realmente significativas que acontecem. Mas Deus se revela no detalhe, naquela situação simples do dia a dia e que muitas vezes passa despercebido. Né? E aí a parábola do filho pródigo, do pai pródigo, né, traz reflexão, porque como é que eu me relaciono com o pai? Eu me arrependo dos meus erros? Eu tenho inveja do meu irmão? Né? Eu questiono a justiça do pai? Eu julgo e condeno meu irmão? Eu sou orgulhoso ou sou humilde? Eu tenho ou não tenho intimidade com o pai? Quando eu estou bem, eu quase não penso em Deus, e quando eu estou mal, eu penso em Deus o tempo todo? Qual é a minha postura? O quanto eu estou aberto para perceber e vivenciar o amor que o Pai tem por nós, né? Do que o Pai tem por mim. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. Agradeço aí a atenção de todos, espero que eu tenha conseguido, né, tocar o coração, né, de cada um aqui que está assistindo e que deve assistir a posteriori, e que eu tenha sido efetivamente instrumento da vontade do Pai. Fiquem com Deus, né, e até a próxima.